Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ezequiel Silva, eu sou advogado, atuo na área de família e também na área civil. E hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre um tema muito interessante: garantias locatícias ou modalidades de garantias locatícias. Elas estão previstas no artigo 37 e seguintes da Lei 8.245 de 1991. Essa lei, evidentemente, sofreu diversas modificações ou alterações no decorrer dos anos, mas no que diz respeito aqui às garantias, não sofreu alterações tão significativas, exceto que foram incluídas mais uma modalidade de garantia, que foi a cessão fiduciária de cotas de fundos de investimentos, Mas as outras modalidades já existiam e permanecem existindo até hoje. Bom, quando a gente fala em garantias, quer dizer, é uma forma de o locador, que normalmente é o proprietário de um imóvel, ter uma segurança de que o locatário irá honrar o compromisso do contrato de pagar os aluguéis devidamente, a água, a luz, os encargos, as despesas e tudo mais. Então, vamos lá. O artigo 37 vai falar que existem 4 modalidades. A primeira é a caução, a segunda a fiança, a terceira o seguro de fiança, que aí é a modalidade seguro, mas chamado seguro-fiança locatícia. A 4, cessão fiduciária de cotas de fundos de investimento, ou seja, passar para o locador o direito daquelas cotas, daquele investimento, de fundos de investimento, Isso aqui é bem interessante, tá? O locador, de repente, ele passa a ter ser cessionário de alguns investimentos do locatário. E aí aqueles investimentos sobem lá em cima. Ó, que coisa, né? Quem está ganhando seria o locador, Porque passa a ser dele, naquele período, todos os benefícios daquele investimento, Que é a modalidade de segurança, cessão fiduciária de cotas de fundos de investimento. E uma quinta modalidade locatícia vincenda, garantia vincenda. Eu vou explicar o que é cada uma dessas garantias. Vamos lá, falando bem objetivamente sobre a caução. A garantia na modalidade caução, ela pode ser real ou fiduciária. Na modalidade real, ela pode ser móveis ou imóveis. Então, a garantia pode ser qualquer moto, se for moto, carro, barco, avião, cabeça de gado, o gado em si. Então, isso são garantias como garantias móveis e pode ser dado como caução. Agora, tem também a caução real, que é destinada aos bens imóveis, que é basicamente as edificações, São garagens, apartamentos, fazendas, terrenos, lotes, enfim, isso tudo que for imóvel. Só que, tanto na caução móvel como na imóvel, na caução móvel tem que haver o registro no cartório de registro de títulos e documentos. Tem que ser registrada essa caução, se o bem for móvel. E se o bem for imóvel, a caução tem que ser feito uma averbação na matrícula do imóvel. Na matrícula do imóvel tem que constar lá uma averbação. A averbação nada mais é do que uma observação no documento oficial do imóvel, Que é a matrícula. A matrícula é que garante quem são os proprietários daquele bem. Então, no caso de garantia de bens imóveis, na modalidade de caução, ela tem que ser registrada
uma averbação na margem da matrícula, tem que estar lá constando uma averbação dizendo que sobre aquele imóvel foi dado em garantia locatícia de um contrato de X tempo, no valor tal, tem que estar constando isso, do período tal a tal tempo, para que quem, na eventualidade, tiver interesse em comprar o imóvel que foi dado em garantia, não possa alegar depois que não sabia que o imóvel tinha sido dado em garantia. Ok? Então, no caso da garantia, na modalidade de caução de bem imóvel, tem que constar o registro, né, a averbação às margens da matrícula do imóvel, tá? E aí você me pergunta, tá, mas então eu posso fazer caução de bem imóvel que não é registrado? Não pode. Como você vai fazer caução de um imóvel que não tem registro? A lei fala que no caso de caução de bem imóvel tem que constar uma averbação à margem da matrícula. Se o bem não tem matrícula, vai constar o quê? Então fica subentendido que não cabe caução de imóvel não registrado. Ok? Já no caso dos bens móveis, ele não precisa ser propriamente registrado, né? Se é que não tem, mas assim, às vezes o cara tem uma obra de arte, um quadro, enfim, é um barco que ele pode ter justo título, mas pode não ter justo título, mas ele vai ser feito um registro no cartório de títulos, que aquele bem, naquela numeração ali, ele está dado em garantia, ok? Mas é uma situação diferente do bem imóvel. O bem imóvel tem que ser registrado para que possa constar a averbação à margem da matrícula. Outra situação, outra hipótese de caução é a caução em dinheiro. Então, tem 3 tipos de caução, né? Caução fiduciária ou real, e aí na real pode ser móvel ou imóvel. A fiduciária é o quê? Justamente dinheiro, né? Valores. Então, a modalidade de garantia caução em dinheiro, ela pode ocorrer, mas sendo adotada essa forma de garantia, o valor da caução em dinheiro, ela não pode exceder ao equivalente a 3 meses de aluguel. 3 meses o valor do aluguel. E eu acho que vocês vão concordar comigo, pelo menos é o que eu vejo muito na prática, inclusive imobiliárias, enfim. É muita coisa errada. Mas as imobiliárias ainda tomam o cuidado, porque tem uma assessoria, né, com o corretor, que tem o conhecimento para isso, o corretor regulado, registrado, né, no Cresce. Então o corretor, ele tem preparo para saber isso aí, ele estuda isso aí, ele tem capacitação para saber toda a previsão do código da lei de locação. Mas, quando não tem corretor, não, mas mesmo quando tem mesmo quando tem imobiliária, a gente observa alguns equívocos, às vezes, tá? Mas os equívocos ocorrem muito mais quando não há corretor, que querem exigir caução em valor superior a 3 meses de aluguel. Isso não pode. Nós vamos ver que existem punições para isso, né? Ao ponto de o contrato de locação ser anulado, tá? Então aguarda aí. Então, na modalidade caução em dinheiro, a lei prevê que ela tem que ser no máximo o equivalente a 3 meses do valor do aluguel. Se for mais, a lei proíbe e tem punições para isso, tá? Há penalidades, né? Ao ponto também de nulidade. A cláusula pode ser considerada nula e é isso aí vir a ser objeto de ação. E caso, né, a pessoa tenha que submeter a isso aí, essa ilegalidade, né? Ela pode não só cancelar, como ela pode pedir reparação. Entendeu? Porque houve aí um prejuízo. Eu falei sobre a caução em dinheiro, né? Que ela pode ser de até o equivalente a 3 valores de aluguel.
né? E complementando, ela tem que ser depositada em uma conta de poupança. E todo o benefício da caução, ele se reverte em favor do locatário quando o imóvel for devolvido, né? E se o locatário cumprir todas as suas obrigações previstas no contrato, ok? A outra modalidade de garantia, que é o seguro fiança locatícia, não tem muito o que dizer, porque ela é nada mais que um seguro. Então, essa modalidade, ela vai seguir o que estiver previsto nos contratos regulamentados pelas seguradoras, né? Mas nada mais é do que um seguro, né? Eu já precisei de se valer de seguro fiança, não é barato, mas pelo menos você não precisa ficar devendo favor a ninguém, né? Ainda bem que existe essa modalidade, né? Quando eu preciso, eu gosto de não precisar, mas eu prefiro, se precisar de pedir alguém para responsabilizar, eu prefiro fazer o seguro fiança. Se na condição de locatário, né? Para o locador é indiferente, porque o locador ele vai ter mais, qualquer uma das garantias é segurança para ele, né? Então, agora o seguro fiança é ótimo, tanto para locador como para locatário. Locatário nem sempre, porque é muito caro, né? Às vezes a pessoa não tem a credibilidade tão boa e de acordo, eles fazem um cálculo do valor do seguro de acordo com o score do locatário e tudo mais. Então, se a pessoa às vezes já está toda embananada e está precisando de alugar um imóvel, e ele for depender do seguro fiança, talvez ele não consiga, porque é bem rigoroso lá para fazer para poder ser aprovado, né? E aqui, quarta hipótese, cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento, que no caso, faz-se um contrato cedendo os direitos daquele fundo dentro daquele período estipulado do contrato, dando como garantia, né? Você dá como garantia os seus investimentos. E qual a coisa boa disso? Porque a garantia, ela só vai ser executada, ou seja, só vai ser utilizada se o locatário não cumprir com a obrigação. Se ele cumpre com a obrigação, então ela não vai ser utilizada. Mas o que é legal, se o locador concorda com a garantia de fundo de investimentos, ele corre um risco. Primeiro porque quando por se tratar de investimentos, ele pode subir, mas ele pode cair. E talvez na época em que o locatário venha descumprir o contrato, aquele investimento está lá no chão e não vale nada, não dá para cobrir as despesas deixadas pelo locatário. Então, tem que ser algo muito certo, viu, bicho? Tem que ser algo bem... Aí o locador tem que entender um pouco de finanças para não entrar nessa modalidade e acabar se dando mal. A quinta modalidade, que não está aqui no artigo 37, mas como eu disse, né, a doutrina prevê sobre isso, né, e eu fui inclusive alertado por um advogado recentemente, um colega, que é a modalidade de garantia vincenda. O que é essa garantia vincenda? A garantia vincenda nada mais é do que o pagamento antecipado do aluguel. E aí eu vou explicar alguns detalhes sobre esse assunto. Ora, se o locatário paga o aluguel antecipado na modalidade vincenda, que é aquela modalidade, você antecipa o aluguel antes mesmo de ter usufruído da locação. Então, o locador, como ele recebe primeiro o dinheiro e depois o locatário vai usufruir do imóvel, neste caso, o pagamento antecipado já é a garantia. Por quê? Se terminado 30 dias, até o dia 5, dia 6, o locatário não pagar o próximo aluguel, ele já pode pedir para ele sair. Então, ele não tem tantos prejuízos assim. Por quê? Se houve o atraso no segundo mês, o locador já pode pedir para ele sair. Você não cumpriu. Então, o prejuízo do locador fica menor.
Só que, com relação às garantias, a lei prevê que não é possível, ó, é proibido, tá aqui, o parágrafo 1º do artigo 37, é vedada sob pena de nulidade mais de uma das modalidades de garantia no mesmo contrato de locação. Então, se o pagamento do aluguel for antecipado, o locador não poderá pedir outra garantia. Por exemplo, e olha que isso acontece quando a pessoa não é por imobiliário, isso pode acontecer. O proprietário fala assim, olha, você tem que me pagar, o pagamento do aluguel é antecipado, você tem que pagar e depois morar. E olha, eu preciso de 2 avalistas ou dois fiador. Ué, essa postura do locador, ela é vedada pela lei de locação. Não pode, tá? É proibido. Inclusive, há previsão de punição. É considerado, inclusive, crime. E o contrato pode ser anulado. Então, se o locador exige o pagamento antecipado, ele não pode exigir avalista, fiador ou calção, ok? Agora, se ele exige o calção ou o fiador ou qualquer outra modalidade que não seja a modalidade vincenda, aí o pagamento do aluguel não precisa ser antecipado. Então, você vai usar e vai pagar. Então, para ficar bem claro, se o locador exige o pagamento antecipado, ele não pode pedir avalista, nem avalista, nem fiador, nem calção, porque a lei proíbe mais de uma garantia. E o pagamento antecipado é considerado uma modalidade de garantia, ok? A modalidade vincenda, segundo o entendimento doutrinário, tá? Então, se o pagamento é feito antecipado, não cabe outras garantias. E isso está previsto na lei. Vamos lá. Onde está isso? Ó. Não estando a locação, artigo 42, garantida por qualquer das modalidades, o inciso 1, 2, 3 e 4, né, que é fiança, calção, seguro, fiança e cessão fiduciária, né, de título de fundo, de cotas de fundo de investimentos, não sendo garantido por nenhuma dessas, o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e os encargos até o 6º dia útil do mês vencendo. Então é o seguinte, independente da data do aluguel, ele falou assim, ó, se a pessoa chegou para contratar o aluguel no dia 20, no dia 25, ele já fala, ó, você tem que pagar dia 5. Dia 5 você já tem que pagar, independente de qualquer coisa. Ou pode falar assim, você tem que pagar antecipado, você tem que me dar o aluguel primeiro, e depois você entra. Então, como o aluguel é pago antecipado, aí poderá, né, o locador não poderá exigir mais garantias, tá? Porque a lei veda mais de uma garantia. E se o pagamento, se não existir nenhuma garantia prevista aqui, fiança, o locador pode exigir o pagamento antecipado, ok? E aí, se por um acaso ele cobrar antecipadamente o aluguel, qual a punição para o locador que exige uma fiança e o pagamento do aluguel antecipado? A lei prevê que, neste caso, o locador, a cláusula será anulada e o locador será condenado, né? Vai ser condenado a uma multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel atualizada, revertida em favor do locatário. Então a multa é de 3 a 12 meses do valor do aluguel em favor do locatário, caso o locador venha exigir a fiança ou a calção e, além de tudo, um pagamento antecipado, ok? Então, não pode ter pagamento antecipado e mais outra garantia, tá? Ou o locador escolhe em exigir a fiança, uma calção e o pagamento será 30 dias depois, ou ele abre mão das outras fianças e pede o pagamento da locação antecipado. Gente, olha, não tem como ficar mais tempo, eu tô vendo aqui, meu tempo tá se esgotando. Eu quero agradecer a oportunidade para você, por estar aqui com vocês mais uma vez. Quero pedir, se você
gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, deixe aí seu comentário, dê sua opinião. Estou aceitando sugestões de tema para os próximos vídeos também. Um grande abraço, beijo no coração e até a próxima.